Sejam todos bem-vindos ao canal A História é Outra. Hoje nós vamos prosseguir com a nossa exposição sobre o desenvolvimento, não é? Na verdade, o nascimento, o desenvolvimento da atual Federação Russa, que é governada há mais de 20 anos pelo Vladimir Putin. Vamos então conferir aqui, eu vou passando alguns slides e vamos dar as explicações aqui necessárias para entender qual é a situação, não é? Como ela se desenvolveu. Muito bem, então a Federação Russa, como nós vimos, nasceu depois da queda da União Soviética anunciada pelo Mikhail Gorbachev. Como vocês se lembram, a União Soviética, na verdade, era um vasto império comunista soviético composto de várias repúblicas, não é? A principal nação, o principal país, evidentemente, era a Rússia, mas a União Soviética era composta por outros países como a Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Cazaquistão, não é? Cazaquistão que recentemente ocorreu um problema geopolítico nesta área, não é um problema político, Turcomenistão, Geórgia, Armênia, etc. Muito bem, mas como vimos anteriormente, a União Soviética, não é, o Império Soviético, acabou ruindo por uma série de fatores, não é, políticos e econômicos, e nos anos 90 a Rússia foi governada pelo Boris Yeltsin, não é? Boris Yeltsin, que era um político, não é, do período soviético, que estava muito relacionado com uma política de abertura econômica da Rússia. Contudo, após a queda da União Soviética, a nascente, não é, Federação Russa, ela acabou entrando, submergindo num caos econômico absolutamente gigantesco. É nesse contexto, então, que se dá o governo do Boris Yeltsin e, pelo que nós observamos, Boris Yeltsin não teve a habilidade necessária para manejar, não teve a flexibilidade necessária para manejar essa situação problemática que havia na Rússia. Não é? O Boris Yeltsin, a princípio, não é? Ele se tornou o primeiro presidente da Federação Russa, mas ali no seu primeiro mandato, já uma série de situações problemáticas, tanto na política interna, na economia da própria Federação Russa, quanto no âmbito externo, não é? Com crises relacionadas a outros países, incluindo, por exemplo, a crise na Chechênia, não é? Ocorreu uma guerra na Chechênia, não é? Envolvendo a Federação Russa, não é? E todas essas guerras, na verdade, têm as suas raízes, deitam as suas raízes no chamado período soviético. O Boris Yeltsin, basicamente, ele foi reeleito, lembram, apoiado por uma elite de oligarcas, Com a queda da União Soviética, não é? Em meio ao caos econômico, não é? E ao fim daquele modelo soviético, não é? Estatista e estatizante, não é? O Boris Yeltsin acabou facilitando um processo de abertura econômica, e ocorreram políticas de caráter liberal, com vendas de empresas, não é? Vendas de estatais, concessões de empresas estatais para o setor privado. E é assim que Yeltsin se aproximou de um setor, né, uma espécie de nova categoria, uma nova elite que surgiu nos anos 90, que eram os chamados oligarcas, não é? Os oligarcas que eram grandes donos das empresas midiáticas, de televisão, de rádio, empresas petrolíferas, não é? Do ramo do petróleo, como Khodorkovsky, não é? O Yeltsin acaba se amparando nesses grupos. Um ponto importante, então, é esta aproximação de Yeltsin com os oligarcas. Eu elenquei aqui para vocês o nome de pelo menos
Três grandes oligarcas da época. O oligarca do meio midiático, não é, um grande proprietário de televisão, não é, que era o Berezovsky, o Gusinski, também proprietário, não é, empresário do meio das comunicações, rádio e TV, e o Mikhail Khodorkovsky, que era do ramo de petróleo. Então é estabelecida esta proximidade entre Yeltsin e os oligarcas. Um ponto importante que é muito relevante para nós, para entendermos, não é, a gravidade da situação da Rússia neste período, é justamente a situação tanto econômica como também demográfica da Federação Russa. Aqui neste slide eu coloquei para vocês um gráfico mostrando, não é, o acentuado declínio no número de nascimentos, né, o número de nascimentos, né, uma queda na taxa de natalidade, na Federação Russa durante os anos 90, basta vocês observarem aqui no gráfico, e paralelamente, não é, ao mesmo tempo, simultaneamente, uma elevação da taxa de mortalidade. Isto foi uma situação bastante grave, não é? Durante o período do governo Yeltsin, ocorreram grandes provações para o povo russo, no sentido mesmo de uma dificuldade de acessar produtos básicos, não é? Como alimentos, não é? Os mercados estavam vazios, as pessoas passavam fome, algo análogo ao que estava acontecendo e o que acontece ainda na atual Venezuela. Quer dizer, havia uma situação econômica caótica, absolutamente caótica para o grosso da população, ao mesmo tempo que havia esse grupo, essa nata de elite que eram os oligarcas. Muito bem, é neste contexto então que vemos surgirem basicamente dois grandes espectros políticos na Federação Russa. Por um lado, surgiu de origens recentes, não é? Na verdade, um espectro ultranacionalista, só que também comunista. Este espectro político, essa tendência, objetivava restaurar o velho comunismo soviético na Rússia. Só que esse comunismo que apareceu, né, na verdade, ele se manifesta de várias formas, mas este comunismo, ele, por um lado, estava muito vinculado às tradições do Partido Comunista da União Soviética, do Partido Comunista Russo. Por outro lado, surgiu uma certa tendência política a unificar, que desejava unir os ideais do ultranacionalismo com os ideais do bolchevismo soviético. Esta tendência política que apareceu nos anos 90, logo ali por volta de 1992, 1993, foi chamada de nacional-bolchevismo. O nacional-bolchevismo foi criado por um homem chamado Eduard Limonov, por sinal, era diretor e o responsável por um jornal, se não me engano, chamado Limonka, algo assim. Então, Limonov, com outro intelectual da época soviética, filho, não é, inclusive de agentes da KGB, que era o Alexander Dugin, eles criaram um movimento nacional bolchevista. Como vocês podem notar, não é? O movimento, ele lembra vagamente aquele símbolo, não é? Pela cor, lembra aquele símbolo da suástica da Alemanha nazista. Então nós vemos aqui um movimento bastante estranho, não é? Que parece o resultado da união de duas coisas tecnicamente incompatíveis. Um sentido de ultranacionalismo que procurava hipervalorizar a identidade da Rússia, e, por outro lado, por valorizar o passado nacional, valorizava o socialismo, o bolchevismo.
Muito bem. Então, por outro lado, devemos recordar que existia essa tendência comunista e ultranacionalista que se manifestava de um lado pelo Partido Comunista Russo e de outro pelo Partido Nacional Bolchevista. Por outro lado, nós temos grupos de caráter liberal que procuravam adaptar a economia russa a um modelo, digamos, liberal, neoliberal, e também a um modelo político mais próximo do ideal da democracia norte-americana, da democracia ocidental. Isso era representado pelos oligarcas que apoiavam o Boris Yeltsin, mas é aí que está a questão interessante, porque no final dos anos 90, o governo de Boris Yeltsin estava absolutamente falido, não é? Economicamente falando, a situação da Federação Russa era péssima, como nós vimos, a taxa de mortalidade havia aumentado, a taxa de natalidade caído, havia uma crise demográfica, uma crise econômica notória, e nesse contexto Boris Yeltsin foi acusado, não é, junto com o seu séquito, não é, o seu entorno, não é, os seus homens de confiança. Yeltsin foi acusado por um promotor chamado Yuri Skuratov, não é? Yeltsin foi acusado de corrupção e desvio de dinheiro. Tudo isso desgastava mais a figura de Yeltsin, que procurou auxílio na figura do Vladimir Putin. Nesta época, o Vladimir Putin, que era um líder, né, que era o líder da KGB, né, o chefe da KGB neste momento, o Putin ele acaba ganhando a confiança de Yeltsin. Yeltsin, com receio, não é, de ser derrubado da presidência e de sofrer um impeachment gerado pelo Skuratov, o Yeltsin acaba procurando a ajuda, o auxílio do Putin, e o Putin consegue a expulsão do Skuratov por conta, enfim, de um escândalo sexual que, segundo alguns, não é, segundo o próprio Skuratov, teria sido armado pela KGB. De qualquer forma, ao procurar a ajuda de Putin e obter os resultados esperados, Yeltsin se aproxima cada vez mais dele. Lembrando que o Vladimir Putin ele havia sido indicado como chefe, não é, como responsável pelo serviço secreto de Moscou, por um economista, não é, muito próximo ao Boris Yeltsin. Muito bem. Por causa dessa aproximação entre Putin e Yeltsin, esse vínculo que foi estabelecido, Yeltsin acaba desenvolvendo uma grande confiança em relação a Putin, e ele acaba indicando Putin como seu sucessor, o seu preferido para ser o futuro presidente da Federação Russa. Nós então podemos observar que os oligarcas, pelo menos uma parcela significativa deles, especialmente o Berezovsky, optam por apoiar justamente a candidatura de Putin, o homem escolhido por Yeltsin. É nesse contexto, então, que a TV, a emissora, não é, do Berezovsky, dá amplo apoio ao partido político que Putin havia formado, não é? Que se chamava Unidade e que foi apelidado na época de Urso, né? O Urso. Muito bem, esse partido, a Unidade, foi criado, na verdade, apenas para lançar o Putin à presidência, não é? E de modo que ele perpetuasse, prosseguisse as medidas políticas do Boris Yeltsin. E vejam que interessante, porque os oligarcas efetivamente, realmente acreditavam que o Putin prosseguiria a política de caráter liberal do Boris Yeltsin. E, convicto disso, especialmente o Berezovsky, ele forneceu este apoio ao Vladimir Putin. Nesta época, aí nós já estamos no ano de 1999, o único grande concorrente nas eleições presidenciais que fez frente ao Vladimir Putin
era justamente o líder do Partido Comunista Russo, que era o Gennady Zyuganov. Gennady Zyuganov, não é? Excetuando o Gennady Zyuganov, nós não vemos mais nenhum grande assim candidato, um grande oponente expressivo. Então, se nós pararmos para pensar muito bem, veja a situação dramática da Federação Russa nesse momento, no final da década de 90. Basicamente, a presidência da Rússia estava sendo disputada por um chefe da KGB e um membro do Partido Comunista Russo, não é? Do antigo Partido Comunista da União Soviética. Muito bem, aqui eu coloquei esta imagem para vocês. Aqui está o Putin e o Gennady Zyuganov, né, do Partido Comunista. Então, a situação da Federação Russa, basicamente, nos anos 90, é esta, uma situação de instabilidade política, não é, em que gradualmente o Putin, não é, que era um agente treinado, já nos anos 90, um chefe da KGB, da atual FSB, havia gradualmente ocupado espaços, não é, nos altos escalões burocráticos de Moscou, até conseguir aproximar-se de Yeltsin e ganhar a sua confiança. Uma vez que, com amplo apoio da mídia, especialmente das emissoras de Berezovsky, uma vez que Putin vence as eleições, é nomeado presidente da Federação Russa, não é? Inclusive, mesmo antes disso, não é? O Yeltsin já havia o empurrado para a presidência, não é? Porque antes do término das eleições, o Yeltsin ele renunciou à presidência da República da Rússia em 31 de dezembro de 1999 e o Putin já assume no começo de 2000 como presidente provisório enquanto as eleições estavam ocorrendo. O Putin e o seu Unidade, né, que depois se transformou no Unidade Russa, e, enfim, não é, o partido mudou o nome. Depois dessa vitória cabal do Unidade e, portanto, do Putin, o Vladimir Putin então passou a dedicar-se aos seus próprios planos. Haja vista que, na verdade, apesar dos oligarcas, dos meios de comunicação e do setor do petróleo acreditarem que o Putin os representaria, na verdade o Putin tinha planos próprios, um projeto de poder próprio para a Federação Russa. O Putin, na verdade, queria restaurar o antigo Império Russo-Soviético, né, no seu auge e no seu esplendor, tornando a Federação... Esplendor eu digo assim, tá, pessoal? Eu só uma ressalva. Esplendor eu digo assim no sentido de uma grandiosidade geopolítica, tá bem? Não estou elogiando o Império Soviético, só uma observação, porque, enfim, nós sabemos os vários motivos, né? Mas o Putin pretendia restaurar o antigo Império Russo-Soviético em toda a sua grandeza, não é? Então, na verdade, observamos que é um indivíduo que é obcecado em restaurar o antigo poderio soviético, não é? O antigo poderio da Rússia, e, portanto, fazer com que a Rússia ganhe novamente respeito no cenário internacional, no cenário geopolítico. Tendo em vista esse objetivo fundamental, básico, o Putin procurou reestabelecer e fortalecer setores de base e setores energéticos, como a indústria petrolífera, a indústria de gás, as indústrias de base. Ele escolheu a dedo, não é? Um CEO, não é, para administrar a Gazprom, que é uma companhia, uma empresa russa, não é, de extração e distribuição de gás natural. Se não me engano, ele nomeou como CEO o Alexei Miller, algo assim, não é, que era também um membro da KGB, né, já na época a FSB. O Putin, neste movimento, não é, de tomada da Gazprom, em que ele colocou um CEO da KGB, um homem de confiança, portanto o próprio Putin se tornou o CEO da Gazprom, da empresa de extração e de gás natural e distribuição, etc. O Putin ele derrubou
os dois grandes oligarcas dos meios de comunicação, do meio midiático, o Gusinski e o Berezovsky. Além disso, ele procurou restaurar e fortalecer o exército russo e ele derrubou, por fim, um dos mais influentes oligarcas, que era o Mikhail Khodorkovsky, que foi aprisionado durante 8 anos, não é? Passou 8 anos em uma prisão na Sibéria. E assim o Putin tomou o controle do Estado russo, do aparato burocrático, da máquina estatal russa, estatizando empresas de meios de comunicação, entre outras, não é? E, enfim, recolocando a Rússia no cenário internacional como uma espécie de potência emergente e um novo jogador que foi observado pelo Ocidente e pelas empresas ocidentais de forma bastante pasma, não é? Que não perceberam este rápido movimento do Putin e da KGB, no final das contas, no sentido de um refortalecimento da Federação Russa, não é? Inclusive, ele se dedicou a expandir, né, os negócios de exploração e venda de gás natural, incluindo para a própria União Europeia. Paralelamente a esse processo, claro, o Putin enfrentou e está enfrentando atualmente o processo de expansão e de avanço da OTAN para o leste europeu, agora numa tentativa, não é, da União Europeia de trazer para si a Ucrânia. De qualquer forma, vemos então quais são as raízes históricas, políticas que possibilitaram que a Rússia chegasse até o ponto em que chegou atualmente, não é? Então vemos aqui todo o panorama da Rússia nos anos 90 e, portanto, as raízes históricas da Federação Russa. Muito bem, pessoal. Eu espero realmente que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado, que vocês tenham apreciado as colocações e nós prosseguiremos aí com outros temas. Por favor, dê uma curtida no nosso vídeo, compartilhe e se inscreva no canal A História é Outra. Muito mais vem por aí, tá bom? Fiquem com Deus. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.